Pessoal, bom dia. Espero que vocês estejam bem. Então, o planejamento para essa semana é a gente terminar de trabalhar o tipo de texto-reportagem, né? E aí, eu acredito que até o final dessa semana eu publico a entrevista com o meu irmão, tá bom? É que eu fiquei esperando para ver se tinham mais pessoas que iam fazer perguntas, mas infelizmente, como o acesso já é baixo da plataforma, né, eu vi que muitas pessoas ainda não chegaram nessa atividade, não fizeram. Alguns alunos já participaram, né, mandando as perguntas, eu vou anotar e vou passar para o meu irmão, e aí a gente vai fazer a entrevista. Eu acredito que eu consiga publicar até quinta-feira, tá? Então, hoje nós vamos para a página 44 do Trilhas de Aprendizagem. A gente estava lendo a reportagem sobre a patente do Facebook, né? Como o Facebook está patenteando as nossas emoções. E aí, patentear no sentido de catalogar, arquivar essas emoções para usar depois em benefício dele, em benefício dos anunciantes, né? Futuramente. Ou em alguns casos, né? Criando as emoções, a gente viu até essa questão de padronizar as emoções, né? De raiva, tristeza, amei, uau, hahaha, que são as emoções que eram mais comuns, né? Nas postagens, as reações, e aí eles fizeram então uma patente, e aí a gente viu como que essas informações podem ajudar o Facebook a monitorar o que a pessoa gosta de ver, o que ela não gosta de ver, e aí ficar mais tempo na plataforma ou não. Então, depois que a gente leu o texto, agora a gente vai para as perguntas. Então, hoje a gente vai fazer a questão A, B e C, A, B, C e D da página 44, tá bom? Então, vamos lá. Na questão A notícia geralmente relata um fato. Trata de algo que ocorreu pontualmente e que conseguimos recuperar facilmente, pois o fato ocorrido ainda está muito próximo de nós. A reportagem pode partir de um fato, mas costuma aprofundá-lo. Qual o tema, assunto aprofundado na reportagem lida? Explique com suas palavras. Qual que é o tema? Né? Já acabei de explicar, né? Como que o Facebook está utilizando as nossas reações, né? Patenteando essas informações para que a gente fique mais tempo nessa plataforma, tá bom? Então, vocês vão explicar com as palavras de vocês. Se vocês quiserem, vocês podem voltar no texto que a gente leu, no vídeo que a gente leu o texto, e aí ler novamente, tá bom? Letra B. A agência pública responsável pela publicação dessa reportagem possui um trabalho forte com o jornalismo investigativo. A reportagem apresenta algum indício de processo de investigação? Transcreva o trecho a seguir. Se ele está pedindo para transcrever o trecho é porque tem. Então, ele quer saber, a agência, ela faz algum tipo de análise, algum tipo de investigação? Volta lá no texto, dá uma lida e vê onde você acha essa questão. Se a agência pública, ela estudou, analisou alguns casos, tá? Então, volta no texto, dá uma olhada. Ele vai falar sobre essa questão, que ele analisou que a agência pública analisou algumas patentes do Facebook, tá? Então, você vai achar esse trecho que o texto fala isso, que a agência pública analisou as patentes, e vai copiar o trecho lá na questão B, tá bom? Na questão C, as reportagens também utilizam falas de pessoas que têm alguma autoridade para tratar do assunto. Como sabemos que se trata da fala de alguém e que não é de propriedade dos autores da reportagem, explique. Então, vamos voltar lá em cima. Quando ele usa a fala de alguém, né, a reportagem, ó, vamos ver aqui, ó. Quer ver, ó? Aqui, ó. Esse é um exemplo. Por mais que aquela tecnologia não esteja sendo utilizada ou não vai ser utilizada, aquele é um conhecimento que a empresa adquiriu. Explica, Débora. Então, como que a gente sabe que isso aqui não é do texto e que isso aqui é a fala da Débora? Que palavra ele usa aqui para mostrar que não é fala do autor do texto, que é a fala da pesquisadora, tá? A gente tem dois recursos aqui, um é das aspas e o outro. Então, você vai colocar lá. Que palavra, a gente não está falando de recurso gráfico, mas que palavra que demonstra que essa fala não é do autor do texto, não é de quem escreveu a reportagem, tá?
Tem mais aqui, ó. Vamos ver. Ó, aqui, ó. Procurar aqui mais falas de outras pessoas. Ó, aqui, ó. Ao longo do tempo, esperamos aqui a intenção. Vamos daqui. A intenção era fornecer ao usuário mais maneiras para expressar suas reações às postagens de maneira fácil e rápida, conforme declarou o desenvolvedor de produto Sam Krug durante o lançamento mundial da ferramenta. Conforme declarou. Quem declarou? É o autor do texto ou é o Sam Krug, que é o desenvolvedor das reações, tá? Então, a gente sabe que o explica, declarou, afirmou, ele está falando da fala desses especialistas no texto, não de quem escreveu, tá? Vamos ver se tem mais algum exemplo aqui. Ó, outro exemplo, ó. O reconhecimento facial, sensor de teclado e análise de informações linguísticas são alguns exemplos de como a empresa vislumbra fazer isso. A maioria das patentes cita o uso de todos os sensores do celular, diz Débora. Quem falou isso foi o autor do texto? Não, foi a pesquisadora. Como a gente sabe? Por conta dessa palavrinha aqui, ó, diz Débora. Então, explicou, afirmou, diz, completou. São todas as palavras. Completou Débora, afirmou Débora, explicou Samir, que são as pessoas que são os especialistas. Então, essas palavras demonstram que a fala não é do autor da reportagem. Essas falas são das pessoas especialistas no assunto, que pesquisaram e que estão sendo citadas. Por que elas estão sendo citadas no texto? Porque são falas de pessoas que são especialistas, né? Que estudaram. No caso da Débora Machado, ela estudou, né? Ela fez uma pesquisa sobre essas reações do Facebook. Ele fala até aqui, ó. Um estudo inédito da pesquisadora Débora Machado, da Universidade Federal UFABC, do ABC, revela que o uso de informações pessoais pode ir além. O Facebook tem tecnologias suficientes para saber o que estamos sentindo em cada momento que logamos na plataforma. E mais, a partir disso pode moldar as nossas emoções em benefício próprio. Então, olha aí novamente, né? A fala, então, ele traz uma pesquisadora que viu que o Facebook vai usar as nossas emoções para que a gente fique mais tempo na plataforma e para que a gente tenha mais afinidade com aquela plataforma, né? Interagindo com os conteúdos, tendo vontade de ficar ali, porque aqueles conteúdos nos interessam, tá bom? Então, é isso. A reportagem, ela sempre vai trazer falas de pessoas especialistas, né? Ó, de novo aqui, ó. Ela fala assim, você não precisa enganar a pessoa, você não precisa dar informações falsas ou dar a entender outra coisa, sendo que a verdade é outra. Você, na verdade, está direcionando ela, orientando ela em uma certa direção, ao mesmo tempo que dá a sensação de que ela está caminhando livremente para onde ela quiser, explica a pesquisadora Débora Machado. Então, explica, disse, afirmou, né? São palavras que mostram, né? Demonstram que a fala é de um especialista e não do autor da reportagem, tá? E aqui nessa fala é importante também destacar que assim ela fala aqui que a modulação é uma maneira sutil, ou seja, você tem a impressão que você tem liberdade no que você está vendo, né? No que você escolhe ver, no que você escolhe não ver. Mas não tem, né? O que a gente vê está moldado, direcionado para aquilo que nos agrada ou para aquilo que nos desagrada, mas nos prende a atenção. Então, a internet, a inteligência artificial dessas plataformas, elas fazem com que a gente tenha a falsa noção de que a gente é livre, de que a gente está sendo livre para escolher o que a gente está vendo. E não, na verdade, tudo aquilo é montado e direcionado para que a gente fique mais tempo na plataforma, para que a gente tenha mais afinidade com aquilo, se agrade do que está vendo, ou se tenha raiva, mas que são assuntos que nos interessam, tá bom? Então vamos para a questão D. A última de hoje. Quem é a especialista cuja fala é utilizada na reportagem? O que aparece da sua profissão do texto? Então, a gente já viu que a especialista é a Débora Machado, né? Qual que é a profissão dela? No texto fala, tá? Então, procurem aí, tá? Até na parte que a gente grifou, não vou dar mais dica, porque tá fácil, tá?
A Débora Machado, ela é o quê? Tá bom? Então, a especialista é a Débora Machado, que estudou as emoções e a modulação de emoções do Facebook. E ela é o quê? Tá bom? Então, hoje é isso. A gente vai responder as questões A, B, C e D, tá? Se vocês tiverem dúvidas, pode me escrever, perguntar. Mas é simples. Na A, você vai falar qual que é o tema da reportagem. Na B, você vai procurar o que a agência, como que a agência pública fez essa investigação, essa análise, onde está isso no texto. Na C, você vai colocar as palavras que tratam da fala de alguém. Então, assim, que palavras são essas que demonstram que a fala é de alguém que não escreveu a reportagem, mas de um especialista. E na D, quem é a especialista que mais aparece na reportagem, a que fala, né? É a Débora Machado e o que ela faz, tá bom? Então é isso. E aí vocês respondam as questões, como tá no Trilhas, é aquela história, vocês podem responder. Se vocês já receberam Trilhas, vocês podem responder por ele. Se vocês não receberam, vocês podem responder no caderno ou no arquivo, que eu vou deixar separado o mesmo esquema, tá bom? E aí eu prometo que até quinta-feira eu vou tentar postar a entrevista com o meu irmão, tá? Sobre o jornalismo, sobre o texto jornalístico. Eu espero que vocês estejam entendendo. Qualquer dúvida, me escrevam e a gente vai se falando, tá bom? Até mais, beijo, tchau, tchau, fiquem em casa.